Mais uma vez, em nome de Jesus. Liga seu irmão para cá, vamos orar pelo nosso presbítero, pastor, em nome de Jesus. Senhor, meu amado Deus, maravilhoso e eterno Pai, está aqui, Pai, o teu servo, Pai, com responsabilidade hoje, Pai, trazer a tua palavra, Pai. O Senhor tem usado ele sempre, Pai, em cada culto, em cada pregação, em cada ensino, Pai. Mas hoje é mais uma vez, Pai, que ele vai falar com o Senhor. Que o Senhor venha falar com ele, Pai, que nos através de tudo dele, venha falar com cada um de nós, Pai. Usa o teu filho hoje, Pai, como tudo o Senhor usou na vida dele, Pai. Que ele venha ser um canal de bênção, Pai, para nos instruir, um canal de bênção para nos ensinar, Pai. Que ele venha ser usado pelo Senhor e o Espírito Santo venha se apossar dele nessa noite e ele venha falar não o que nós queremos, mas aquilo que o Senhor permitir no coração dele, através da tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê nisso? Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Paz do Senhor, irmãos. Amém. Bem com vocês? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma noite. Amém. Então, podem se assentar em nome de Jesus, já glorificando o Glória Santo a nome. Deus. Aleluia. Quem trouxe a sua espada? Então já pega ela aí, sem perda de tempo. Já vamos lá para o livro de Atos, capítulo 16, versículo 13. Eu creio que Deus vai falar conosco. Quem crê? Glória a Deus. Atos capítulo 16, versículo 13. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Diz assim a santa palavra de Deus. E no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos a mulheres que ali se ajuntaram. Certo? E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Certo? E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgados que seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Feche seus olhos aí, Deus. Põe a mão no seu coração. Vamos elevar essa oração aos céus, ao alto. Senhor Deus, Pai soberano, todo-poderoso, Pai santo e Pai amado, Pai, está aqui a tua palavra, Pai. Estão aqui os teus filhos, ó Pai. Nós estamos aqui, ó Pai, nessa noite, Pai. E te clamamos, Pai, que o Senhor cresça, Pai, e que nós venhamos a diminuir. E que a tua palavra, Pai, venha falar conosco aos nossos corações. É o que nós te clamamos em nome de Jesus. Que o Espírito Santo direcione esse culto, direcione essa reunião e conduza, Pai, durante esse período da qual a sua palavra estiver aberta, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, queridos? Então vamos lá para a santa palavra de Deus. Quem notou o que nós acabamos de ler? Paulo e Silas, bem naquela passagem a qual nós nos lembramos muito bem. E ele estava, Paulo e Silas foram presos, e perto da meia-noite eles cantavam, eles oravam, cantavam, e Deus enviou um grande terremoto. Essa é a mesma passagem. Nós só estamos lendo um pouco antes. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouviu, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois foi batizada, ela e a sua casa. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, coloca o tempo para nós. Irmãos, todas as pessoas que têm o propósito de Deus, que vai ser usado tremendamente por Deus, posso falar algo para vocês? Você vai ser usado por Deus tremendamente, mas você pode ser ferido profundamente.
Nenhuma pessoa que tem um propósito brilhante, um propósito de Deus mesmo, que quer ser usado por Deus, ela vive uma vida sem acontecer isso aqui, ó. Tudo tem um preço. Glória a Deus. Tudo tem um preço. Grava bem isso aqui que eu vou te dizer essa noite. Tudo tem um preço. Glória a Deus. Nada vem de graça. Assim como na nossa vida natural aqui na Terra, nada é de graça. Algo é de graça para você? Para você trabalhar e chegar no quinto dia útil do mês para receber, o que você tem que fazer? Tem que trabalhar, não tem? Quando você vai no mercado, quando você faça as suas compras, você não tem que pagar o preço? Então, assim na nossa vida espiritual, da mesma forma, assim como na nossa vida cotidiana, às vezes tem coisas que vêm para impedir o nosso propósito, principalmente palavras. Quem tem um chamado de Deus, irmãos, independente se você foi chamado para servir lá no seu trabalho, no seu ministério, em qualquer lugar que você esteja, tudo tem um preço. Grava bem isso, tudo tem um preço. E se você não entender que propósito de Deus, se Deus que te chamou, se Deus que te escolheu, nada muda o que Ele prometeu. Não importa se estão falando mal, não importa se estão contando mentira ao seu respeito, não importa o que aconteça, nada muda o que Deus te prometeu. Mas eu venho da parte de Deus para te falar: tudo tem um preço. E assim como na vida dos grandes heróis da fé, assim como na vida de Paulo e Silas, pouco antes eles foram usados tremendamente. Quando a gente analisa o contexto todo do capítulo 16, a gente vai ver que eles procuravam um lugar para oração. E eles encontraram essa mulher chamada Lídia. E aí o Espírito Santo entrou dentro do coração. E as palavras de Paulo, foi através do Espírito Santo, encaminhou o coração que ela foi batizada, ela e a sua casa. Quer ser usado por Deus, irmão? Quer ser usado por Deus? Entenda que você tem um preço a pagar. Ninguém vai ser usado por Deus tremendamente sem ser ferido profundamente. Às vezes lá no seu trabalho as pessoas te perseguem. Às vezes lá na sua própria casa as pessoas te perseguem. Saiba que você é um escolhido. E escolhido, se não entender isso, que tem um preço a se pagar, ele desiste no meio do caminho. Escolhido, irmão, tem que entender que é processo. E o processo, não adianta eu querer cortar pelo meio. O processo tem que ser vivido passo a passo. O processo tem que ser vivido degrau a degrau. Você não pode cortar os degraus da escada. Você não pode pular os degraus da escada. Entenda de uma vez por todas. Você não perde. Ou você ganha, ou você aprende. E às vezes a fase é de aprendizado, a fase é de preparação. Às vezes Deus está preparando e nós não estamos entendendo e queremos abandonar a missão, queremos abandonar o propósito, mas Deus está preparando. E se você pular o processo, se você quebrar, cortar degraus da escada, vai te fazer falta lá na frente. Entenda de uma vez por todas, irmãos, nós não perdemos. Ah, irmão, mas eu estou orando. Ah, irmão, mas eu estou jejuando. Ah, irmão, mas eu estou no caminho. Posso falar para você? Você está orando? Então ore mais. Você está jejuando? Então jejue mais. Você está no caminho? Então não desista. Vai até o fim. Você está orando, jejuando, buscando? Você está sendo perseguido? Até a perseguição tem um propósito. A inveja tem um propósito. A perseguição tem um propósito. Mas entenda de uma vez por todas que a dor, a crise, a perseguição, a inveja, a angústia, nada muda o que Deus te prometeu. Deus prometeu para você que Ele é contigo todos os dias. Deus
prometeu para mim e para você que Ele é conosco todos os dias. Então, não abandone a missão. Tem um preço a se pagar. Alguém pagou o preço lá atrás. Alguém orou muito para você estar aqui nessa cadeira. Às vezes você não sabe nem o nome dessa pessoa, mas tem a plena convicção de que tinha alguém orando por mim e por você, antes de nós se achegarmos aqui. Então, aconteça o que acontecer, não abandone a missão. Deus é contigo todos os dias. Deus é conosco todos os dias e não vai nos desamparar. Está orando? Ora mais. Está jejuando? Jejua mais. Está sendo perseguido? Então corre, irmão, corre. A perseguição tem um propósito. Corre, senão seus inimigos te pegam. Até os nossos inimigos têm um propósito. Se a gente parar para aprender, a gente aprende até com o inimigo. Até com Satanás dá para aprender. Porque ele não desiste de querer destruir a sua casa. Ele não desiste de querer destruir a sua família. E às vezes eu e você desiste. Ele trabalha 24 horas contra a sua vida, contra a minha vida. Mas as portas do inferno não vai prevalecer. Enquanto eu e você entender que nós temos que orar, que nós temos que jejuar, e se estão nos perseguindo, corre mais, você está devagar, senão eles te pegam. A perseguição, a inveja, tudo tem um propósito. Entenda de uma vez por todas, querido. Aleluia. Entenda de uma vez por todas. Quem tem filho aqui? Filho. Quando estão perseguindo seu filho, sua filha, o que acontece? O que você faz? Então, conta tudo para o seu pai. Se nós, como seres humanos aqui na terra, quando a gente fica sabendo de algo, de alguma perseguição com o filho da gente, irmão, agora imagina o pai lá no céu. Conta tudo para ele, entra no seu quarto, fecha a porta, conta tudo para Deus. Às vezes nós reclamamos, assim como foi dito, assim como é dito frequentemente, conta tudo para Deus, para de falar para a direita, para a esquerda. Às vezes nós contamos para a direita, para a esquerda, para o vizinho, para a vizinha, para a família, para o irmão, para a irmã, e não conta para o pai. Estão te perseguindo, conta para o seu pai. Quem lembra do missionário Bala aqui que disse aqui, 3 dias, foram lá, bateram na porta dele, a feiticeira deu 3 dias, dentro de 3 dias você vai morrer. Ô irmão, 3 dias? Vai morrer? 3 dias? Vai morrer? No primeiro dia ele ressuscitou, irmão. No primeiro dia ele ressuscitou. O que aconteceu no primeiro dia? De oração, de jejum. Estão te perseguindo, conta tudo para Deus, irmão. O propósito que te deu foi Ele. Imagina só, Deus olhando para o seu filho lá de cima. Deus te deu um propósito, então alguém te perseguindo, então alguém contando mentira a seu respeito, você vai ficar brigando com as forças aqui da terra, com as forças do seu braço, não adianta. Está orando? Ore mais. Está jejuando? Jejue mais. Estão te perseguindo? Então corre. Então prossiga, insista, vai até o fim, mas não desista. Não desista, vai valer a pena. Todo sofrimento, toda dor, toda angústia, vai valer a pena. Não sou eu que prometo, é a Bíblia, é a palavra, é Jesus. Ele disse: filho, no mundo tereis aflições, mas eu venci. Se vocês estão comigo, vocês vão vencer também. A promessa é dele, e aquilo que ele promete, ele cumpre. Aquilo que Deus promete, ele cumpre. Às vezes nós não entendemos, irmão. Às vezes nós não entendemos o propósito. Estão me perseguindo, os inimigos. Não, os inimigos cumprem a vontade de Deus. Mesmo sem saber, os inimigos estão cumprindo o propósito de Deus na sua vida. Sabe por quê? Muitos dizem assim, Sadraque, Mesaque e Abednego. 3 homens dentro da fornalha, chegou o quarto, mas não. Mesaque, Sadraque e Abednego foram lançados nos braços do Pai. Olha
Mesaque e Sadraque, você não entendeu. Foram lançados nos braços do Pai. Quem era que estava lá dentro? Quem era o primeiro homem da fornalha? Às vezes o teu inimigo estão te perseguindo, estão te lançando para mais perto do seu propósito, estão te lançando para mais perto de Deus, estão te lançando para os braços do Pai. Glória a Deus. E às vezes eu e você não entende, fica chorando, fica murmurando, mas conta tudo para o seu Pai. Estão me perseguindo. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Então, os inimigos só estão cumprindo a vontade de Deus. Se os irmãos de José não tivessem feito tudo o que fez, tudo estava nos planos de Deus. E os planos de Deus são perfeitos. São maiores do que os meus, são maiores do que os seus. Aquilo que o olho não viu, aquilo que nem ouvido ouviu, são os planos que Deus tem preparado para mim e para você. Os inimigos estão lançando você nos braços do Pai. Por que será que às vezes a gente, nos momentos de mais aflição, nos momentos de mais angústia, que a gente ora mais, que a gente busca mais, que a gente jejua mais, que a gente se entrega mais, que a gente entende o propósito? Entendeu? Os inimigos só estão cumprindo a missão de Deus, te aproximar de Deus, porque às vezes se você continuar nessa zona de conforto, às vezes se você continuar nesse conformismo, meu irmão, tem muita gente que era para estar muito mais longe. Deus permite permissão, Deus envia tempestade para te trazer mais perto dele, e às vezes você não entende, às vezes você está desatento, distraído, mas Deus quer um relacionamento, Deus quer um compromisso, Deus quer intimidade. Deus quer intimidade. Às vezes você está acordando de madrugada, perdi o sono, vou voltar a deitar, não estou conseguindo dormir, entende o propósito, não foge do encontro, não foge do encontro. Quem lembra, Deus marcou um encontro, e às vezes nós estamos fugindo do encontro. Deus tem um encontro marcado, quando ele fala assim, Adão, Adão, e Adão não responde. Será que Deus não está falando? E eu não estou com os ouvidos sensíveis? Entenda, você é um chamado, você tem um chamado de Deus, você é um escolhido por Deus, e não tem a ver com você estar orando, você está jejuando, você está no caminho. Enquanto o propósito não acabar, a dor não é maior do que o propósito. O sofrimento não é maior do que o propósito. Nada muda os planos de Deus. E se Deus falou que ainda não é o fim, então continua. Irmão, mas está doendo, continua. Irmão, mas estou chorando, irmão. Irmão, mas eu estou isso, estou aquilo, entendo. O preço maior foi pago lá na cruz. E foi preço de sangue. E foi preço de sangue, entenda o propósito. Às vezes nós entendemos lá no fim. Às vezes nós só entendemos mais lá no fim. Mas quer ser usado por Deus? Quer ser tremendamente usado por Deus? Entenda que você vai ter que pagar um preço. E Paulo e Silas, eles oraram, eles ganharam uma família inteira para Jesus. A Bíblia falou assim que eles foram batizados. Essa mulher chamada Lídia abriu o coração. Irmão, e agora? Foi bênção? Sim, foi bênção. Vamos continuar na palavra? E diz assim, 16. E a oração, você vai ver, às vezes eu penso assim, né? Irmão, eu estou orando, minha vida não muda, eu estou orando e está vindo perseguição, mas olha a oração de novo aqui, Eles buscavam um lugar para orar, e aqui, logo mais no 16, e aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens
que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Vamos parar um pouquinho. Eles estavam indo para a oração. E aí sai um espírito de adivinhação. Entenda, não é o Espírito Santo. Um espírito de adivinhação. Quanto mais relacionamento com Deus você tiver, Deus vai te dar discernimento, Deus vai te dar dons espirituais. Entenda que esse espírito de adivinhação não estava amaldiçoando eles, não estava contando mentiras. Olha o que eles disseram, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. O espírito de adivinhação estava falando de Paulo e Silas. Mas quem tem relacionamento com Deus, quem tem compromisso com Deus, entende, Espírito Santo é santo, discernimento do Espírito, dom espiritual. E às vezes as pessoas, quem já viu na língua do ser humano, puxa saco. Esse espírito de adivinhação estava mais ou menos por aí. Estes homens são servos do Deus Altíssimo. E isso foi por muitos dias. E Paulo teve um discernimento de espírito. Opa, isso aí não é de Deus não. Porque você acha, às vezes o inimigo vai querer jogar seta na sua cabeça, vai querer te deixar orgulhoso, orgulhosa, vai querer deixar com o seu ego lá em cima. Entenda de uma vez por todas, elogio é muito complicado. A crítica, ela te coloca no seu lugar. Elogio, se a gente inflar o ego, a gente se torna um orgulhoso, e Deus rejeita o orgulhoso, Deus rejeita o soberbo, Deus dá graça aos humildes. Até nisso você tem que ter entendimento da parte de Deus, para saber quando as pessoas estão te bajulando, as pessoas estão, porque amigo que é amigo de Deus, te fala a verdade, fala aquilo que você precisa ouvir. E às vezes nós estamos saindo fora do propósito, aí chega quem é amigo de verdade, amigo, homem de Deus, mulher de Deus, ela vai sentar com você e vai falar aquilo que você precisa ouvir. Não vai ficar te bajulando, não, pode continuar, não, é assim mesmo, pode, não. Até nisso a gente tem que ter um discernimento de espírito para entender o propósito. E aí Paulo entendeu, e Paulo repreendeu, falou assim: saia dela, espírito. E repreendeu esse espírito de adivinhação. E aí a jovem ficou livre. Agora foi bênção, né, irmão? Foi. Vamos continuar aqui. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-o aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem a costume que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados rasgaram as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhe dados muito açoite, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Que mal eles fizeram? Que mal os homens de Deus fizeram? Nenhum. Tem pessoas que vão mentir ao seu respeito. Às vezes até lá no seu trabalho, às vezes você dando o seu melhor, fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, porque quem tem chamado de Deus, faz aquilo que Deus chamou, não fica fazendo o homem ver não, faz porque Deus está olhando lá de cima. E se levantam pessoas contra você, a multidão se levanta. A multidão se levanta, por quê? Porque querem parar o seu propósito,
querem que você desista do seu chamado, mas você foi um escolhido de Deus, você tem um chamado de Deus, e quem tem chamado, irmão, não desiste não, não para não. Quem tem um chamado de Deus, quem é escolhido de Deus, entenda, Deus te escolheu. Você é precioso, você é preciosa. Você acha que Deus ia escolher qualquer coisa? Se nós, seres humanos, nós vamos lá, nós escolhemos o melhor. Imagina, você é um escolhido de Deus. E Deus te escolheu para você vencer. Deus te escolheu para te dar a coroa da vida. Mas entenda, tem um preço. Tem um preço. E o preço foi pago bem lá atrás. Então, o que eu devo fazer, irmão? Continua. Continua, prossegue. Estão te perseguindo. Acelera. Ah, irmão, mas eu quero parar. Não, não para não. Deus não te chamou para parar. Deus não te chamou para desistir. Deus te chamou para prosseguir até o fim. Entenda de uma vez por todas, Ele te escolheu. É Ele que vai te dar forças. Você pode até dizer assim, irmão, eu não tenho forças. Mas é Deus que te dá força. Quem lembra do vídeo que o presidente Diego passou aqui? Tá? Se eu acordar, vale mais de 10 milhões. Quem trocaria o acordar amanhã cedo por 10 milhões? Ninguém. Entenda. Deus te deu a misericórdia, a oportunidade de viver mais um dia. Então, viva como se fosse o último. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor para Deus nessa noite. Abra o seu coração. Ah, irmão, mas eu estou com o coração magoado. Eu estou com o coração que só a misericórdia. Então você está no lugar certo e falando com aquele que está te escutando. Porque Ele é o teu Pai. E Ele está aqui nessa noite. Antes mesmo de você chegasse aqui, Ele já estava. Antes mesmo de você viesse aqui, Deus já estava aqui. Deus já sabia até a cadeira que você ia se assentar. Deus já sabia até o que se passa no seu coração. Às vezes nós como pessoas sabemos, nós estamos aqui e vemos as pessoas e olhamos a aparência, mas só Deus sabe o que está passando no seu coração. Às vezes você está aqui fisicamente, sorridente, mas por dentro está assim, ó. Por dentro, irmão, está estilhaçado. Por dentro, só Deus como sabe o seu coração. Mas Ele te consola nessa noite. Deus te dá consolo. Deus derrama no seu bálsamo. Deus cura feridas nessa noite. Deus ressuscita sonhos nessa noite. Mas tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. E o preço a ser pago é a gente permanecer. A gente permanecer e resistir até o fim. Porque o preço já foi pago. E quem pagou foi Jesus. Ele só fala assim, ó. Fica firme, meu filho, fica firme, minha filha. Não desiste, não olhe para trás. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E Paulo e Silas tinham um grande propósito. Enquanto eles não terminassem o propósito, não importa se eles eram açoitados, não importa se eles eram humilhados, não importa se eles eram presos. Por quê? Porque quem entende o chamado, entende o propósito, entende que todas as coisas cooperam para o bem. Deus tem o poder de pegar o momento difícil. Deus tem o poder de pegar a fase ruim, a crise, e transformar em algo maravilhoso. É o nosso Deus. É o Deus do impossível. Entenda de uma vez por todas. Ele te ama. E o grande amor dele, as grandes misericórdias, são a causa de eu e você estarmos aqui.
grande amor de Deus. O amor que não tem fim. Aquele amor que, mesmo a gente olhando para a nossa vida, falho, pecador, a gente não entende como Deus nos ama tanto, mas Ele te ama. Glória a Deus. Ele te ama tanto que Ele entregou o seu filho. Ele deu o filho dele, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Ontem nós estávamos aqui, nós assistimos um filme, e um filme que fala muito do amor de Deus. E não sei se vocês já assistiram aquele filme da cabana. O pai perde a filha e ele se revolta com Deus. E ele cria uma grande revolta que ele culpa a Deus. E ele culpa a Deus. E no momento do filme lá foi muito interessante porque ele foi julgado. Ele levou lá para ser julgado. Mas ele julgou a vida toda. Ele julgou Deus, julgou as pessoas. Mas naquele momento ele teve a oportunidade de ser o juiz. E aí foi acontecendo, os irmãos que assistiram sabem da parte que eu estou falando. E aí no momento ele caiu os dois filhos dele. Porque no ponto de vista dele, ele pensava assim: Deus pune as pessoas boas, pessoas ruins, e só fica com as pessoas boas. E aí chegou um momento que ele teve que jogar os dois filhos dele. E aí, irmão? E aí, às vezes a dor, a nossa dor, o nosso sofrimento, ela cria uma barreira que a gente não consegue ver o grande amor de Deus. Porque Deus trabalha nesses momentos. Deus trabalha nos momentos difíceis e transforma ele em momentos preciosos para a gente. E aí, nesse momento a qual ele teve que julgar o filho e a filha, um ele tinha que mandar para o inferno e outro ele tinha que absolver. Mas como? Quem tem? Eu tenho dois filhos. Como? E aí ele entendeu. Ele disse assim: não posso. Leva a mim. Leva a mim e absolve ele os dois. Aleluia. E aí a gente às vezes, conjecturando, a gente consegue entender o amor de Deus. Foi isso que Deus fez por mim e foi por você. Ele entregou a si mesmo, porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, ele estava presente naquela cruz. Ele entregou a si mesmo por amor a mim, a você, por amor ao matador, por amor ao traficante, por amor ao adúltero, por amor à prostituta, por amor a todas as pessoas. Porque aos olhos de Deus, todos nós, a vontade de Deus é que todos nós sejamos salvos. Por isso eu te falo nessa noite: escolha a Deus. Todos nós temos uma oportunidade, um presente que Deus nos dá. Então não desista. Não desista da sua vida com Deus. Não desista da sua vida, do seu relacionamento. Não desista. Ele te escolheu, Ele te chamou. Ele que vai suprir as suas forças, suprir as suas necessidades. É Ele que vai te consolar, Ele que vai te confortar. Às vezes a gente está passando por um momento difícil que a gente não entende. Por quê? Oh Deus, por que eu tenho que sofrer tanto? Ah, por quê? Por quê? Por quê? Glória a Deus. Por quê? Mas tudo tem um propósito. Lá no fim, José entendeu e ele bem disse assim: não foram os irmãos que me venderam, foi o plano de Deus. Aleluia. Foi o plano de Deus. Foi os planos de Deus. E enquanto não acabassem os planos de Deus aqui na vida de Paulo e Silas, porque Deus tinha um propósito. Ele salvou a família de Lídia, batizou, ganhou para Jesus. Ele, através da palavra
ganhou essa jovem do espírito de adivinhação, mas tinha mais uma família, irmão. Não podia acabar o propósito. Não podia acabar o propósito. Então entenda, está difícil, louve, está doendo, ore, está gemendo, louva e ora ao mesmo tempo, irmão. Mas entenda que vai passar, o choro ele pode durar a noite toda, mas a alegria, ela vem no amanhecer. Glória a Deus. E Paulo e Silas estavam cantando e orando. E aqui diz assim, ó, perto da meia-noite, eles tudo machucados, eles tudo maltratado, açoitado, preso. Perto da meia-noite, olha o segredo aí, Deus tem um encontro, perto da meia-noite. Perto da meia-noite, não fica boiando, pega a visão. Perto da meia-noite, Deus marcou um encontro com você. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Ah, mas como, irmão? Eles machucados, eles presos, acorrentados. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus e os outros presos escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? Olha o propósito sendo cumprido aí, ó. Olha o propósito sendo cumprido aí, ó. Tinha mais uma família, irmão, não tinha acabado, não é o seu fim, ainda não acabou, vai até o fim. Não desista, persista, insista. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Às vezes as pessoas olham para você e falam assim: mas não morreu ainda? Não morreu ainda, já era para estar morto, já era para estar morta. Tudo que passou ainda está de pé. Tudo que viveu ainda está de pé. Glória a Deus. Quando as pessoas olham o seu testemunho de vida, mesmo que a gente conhece, eles olham e falam assim: era para estar morto, era para estar morto. Só está aqui porque a mão de Deus foi sobre você. Todos nós temos uma história de vida. Todos nós temos a plena convicção que se Jesus não estivesse estendido a mão, ô irmão, o que seria de nós? O que seria de você? Entende? Mas Deus te guardou, Deus te preservou. Às vezes as pessoas não olham. Davi estava lá, chegou lá, menininho, franzino, e um exército do povo de Israel tremendo de medo. Por quê, irmão? Porque tinha um gigante que há muitos dias afrontava o povo de Deus. E aquele menino chegou. Quem é esse aí? Afrontando o Deus Todo-Poderoso. Quem é esse aí? Quem é esse? Mas por quê? Porque Davi já tinha tido experiências com Deus, e as experiências que você já teve com Deus é muito grande, irmão. É muito grande as experiências que você já teve com Deus para desistir. É muito grande o que Deus já fez na sua vida para você desistir, abandonar, parar. É até o fim. Enquanto você não entender que Deus te escolheu, Deus te chamou até o fim, você vai ficar batendo cabeça. Você vai ficar batendo cabeça, dando murro em ponta de faca. Por quê? Deus tem um chamado na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida.
é até o fim. Glória a Deus. E entenda, nós seres humanos, às vezes, nós desanimamos, sim. Às vezes, nós enfraquecemos, sim. Quem é super crente aqui? Ninguém. Elias bem disse: Senhor, eu não sou melhor do que meus pais, melhor é que eu morra. Elias bem disse: melhor para mim é que eu morra. Mas Deus bem disse para ele: você é o escolhido. E escolhido meu, eu não abandono